E, imagina, Ricardo, eu que agradeço. Já te agradeci antes, agradeço aqui perante todos. É um prazer imenso. Vocês não têm ideia como eu estou feliz de estar aqui hoje, dividindo esse conhecimento milenar com vocês. Eu já venho fazendo palestra há alguns anos, né? Lives, palestras em locais aqui em São Paulo. Eu sou de Salvador, tá, gente? Eu falo porque meu sotaque revela logo. Mas eu moro aqui em São Paulo já há quase 5 anos. Então, e é a primeira vez que eu estou falando com pessoas do mesmo ramo que eu, né? Médicos, medicina, apesar de eu ser terapeuta, mas eu trabalho com medicinas. Então, assim, que alegria para mim. Vocês não têm ideia como eu estou feliz de estar aqui dividindo esse conhecimento com vocês, tá? Eu trabalho com essas medicinas há quase 10 anos, tá? Só para vocês saberem do tempo que eu tenho. A minha formação é aqui mesmo, do Brasil, já existem várias escolas, tanto de Ayurveda como de medicina chinesa. Não é preciso, para quem tem interesse, sair do país para fazer isso, né? E vamos lá, vamos começar. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Eu não estou com acesso aqui no chat, deixa eu só tentar aqui abrir. Pronto, mas qualquer coisa, se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade. A gente está aqui para bater um papo. E vamos lá, eu vou começar assim, contando uma curiosidade sobre cada uma delas, tá? A Ayurveda, para quem não sabe, é a medicina tradicional da Índia, tá, gente? E a medicina de lá até os dias de hoje. E a chinesa, obviamente, o nome já diz, a medicina da China, é claro. Tá? Então, vamos lá. No Ayurveda, uma curiosidade. Os Vaidyas, né, lá médico chama-se doutor, lá tem esse nome de Vaidya. Os Vaidyas foram as primeiras pessoas a tentarem abrirem o corpo humano para tentar tratar por dentro, que é o que deu início ao quê? Aos processos cirúrgicos. Claro que, obviamente, há 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, isso era feito de uma forma muito, digamos, rústica, né? Abrir o corpo humano naquela época, imagina, não sei nem como é que isso era feito. Mas isso é uma das curiosidades do Ayurveda. E a medicina chinesa, uma coisa interessante, você se quiser fazer faculdade na China, obrigatoriamente você tem que fazer algum exercício ligado à arte, alguma coisa ligada à arte, pintura, dança, canto, enfim, qualquer trabalho voltado para a arte. Por quê? Eles entendem que o estudo da medicina há muito desgaste de memória, desgaste mental, desgaste do intelecto, né, do cérebro. E a arte, ela tem o poder de aquietar a mente, ela tem o poder de fortalecer o sangue. Então, eles colocam isso, não sei se em todas as faculdades é obrigação, mas em grande parte isso é obrigatório, tá? E vamos lá, vamos começar. Vou pegar aqui. Começar uma aula básica de história bem rápida, né? Bom, são as medicinas mais antigas do mundo. As mais antigas do mundo. Para vocês terem uma ideia, quando se fala mais antiga, assim, não se sabe exatamente o tempo que elas existem, mas elas começaram a ser escritas, colocadas no papel, logo pouco tempo depois, digamos assim, uns 500 anos depois, que a escrita foi criada na humanidade. Então, assim, o Ayurveda, em primeiro lugar, passou a ser escrito de 5 mil anos para cá, e a chinesa de 4 mil anos para cá, um pouquinho mais recente. Né? E isso foi ao longo do tempo, não foi assim, pá, vamos criar uma medicina, vamos começar a escrever aqui. Não, era uma coisa que era aos poucos catalogada.
E por que que isso era catalogado? Né? Naquela época, a humanidade vivia muito, muito pouco, as pessoas morriam com 30, 35 anos de idade. Então, havia uma preocupação de querer cuidar melhor da pessoa, né? E uma coisa que eu deixo clara para vocês, no Ayurveda, a medicina ayurvédica, ela trata tudo, é medicina ligada a tudo, aos animais, às plantas e ao ser humano, né? Então, pronto, surgiram nessa época, 5.000 anos, o Ayurveda, 4.000 anos, 1.000 aninhos mais novo, a medicina chinesa. São medicinas que têm o mesmo conceito base sobre saúde, tá? Uma coisa que as pessoas me perguntam, Suzana, você trabalha com 2 medicinas? Como é isso? Que coisa doida é essa? 2 medicinas? Não é estranho isso? Como é que eu organizei meu trabalho em relação a isso? Eu, por me identificar mais com a chinesa, enquanto eu estou ouvindo lá o paciente falar, eu raciocino com base no raciocínio da medicina chinesa, tá? O Ayurveda é muito mais voltado para a parte da organização alimentar que eu faço, da parte fitoterápica. Uma das práticas que eu utilizo de tratamento é do Ayurveda. Acabou assim, mas não porque eu utilizo a chinesa porque eu acho melhor. Não, é só uma questão de identificação. É o que eu gosto mais, eu sinto mais prazer de trabalhar com ela, tá? Então, assim, o que eu vou falar aqui para vocês, o que eu vou desenrolar aqui com vocês, é mais com base, mais relacionada à medicina chinesa, tá? Peraí. E aquela coisa, né? Medicinas de milhares de anos atrás, não é ultrapassado isso? Isso é aplicável no mundo de hoje? Como é isso? E aí, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês continuam sendo as medicinas tradicionais desse país, né? Se você for na Índia, os hospitais lá estão todos ligados ao Ayurveda e tratam até os dias de hoje. O mais interessante é que os escritos daquela época não mudou muito. Óbvio que muita coisa mudou. A humanidade de lá para cá, nossa, mudou muito. Mas tudo foi ajustado, tudo é muito ajustável, entendem? E aí, pronto, ficou. Não é difícil de trabalhar com essas medicinas, mesmo tendo sido criadas lá milhares de anos atrás. E vamos lá. Vamos lá, começando pelo conceito de saúde. O que é saúde? Né? Saúde, hoje eu percebo assim, é muito comum nas rodas de conversa, quando eu estou entre amigos, entre a família, e eu vejo que as pessoas se acostumaram a achar que saúde, você está lá tomando aquele remédio para equilibrar o colesterol, para não ter pressão alta, para aliviar aquela dor, e tá bem, tá saudável. As pessoas meio que se acostumaram que saúde é não estar doente. Se você entra no site da Organização Mundial da Saúde, tá lá escrito: saúde é bem-estar físico, mental, emocional e social. Eu acho muito interessante esse conceito. Mas eu acho que, infelizmente, esse conceito não abraça o que as pessoas vivem hoje na sociedade, né? E olha que interessante, essas medicinas lá atrás, olha o que elas já diziam. Saúde é bem-estar físico, é bem-estar mental, e no mental entra o emocional, tá no mesmo pacote, e espiritual. E vou mais além. Quando eu falo de bem-estar físico, mental e espiritual, eu não estou falando de coisas separadas, tá, gente? É como se fosse uma receita de bolo. Quando você põe o ovo, a farinha, chocolate, junta tudo, você não tem como separar. Então, no momento que eu estou tratando com as práticas que são aplicadas, eu estou tratando esses 3 itens. E vocês vão entender mais para frente o que é que eu estou falando isso. Deixando bem claro que espiritual não tem nada a ver com religião, tá? Tem a ver com a parte espiritual, do espírito, que encarna, tudo, mas não tem nada a ver com nenhum tipo de religião, tá bom? Bom, e o que é que elas têm em comum? O que é que as duas falam da mesma forma? Primeiramente, o ser humano, para essas medicinas, é um sistema único. Ela não separa o ser humano em sistemas isolados. Então, não existe essa coisa de dizer sistema cardiovascular, sistema neurológico, sistema
É reprodutivo, digestivo, urinário. Não. É tudo uma coisa só. E mais uma vez repito, tanto em relação ao quanto em relação espiritual. Então, não existe essa separação. Às vezes, assim, por exemplo, eu posso, de repente, me especializar em saúde geriátrica. Isso existe lá. Eu posso me especializar em saúde masculina, feminina, pediátrica, reprodutiva. Mas isso é só o nome, né? Isso é só um público. As pessoas que vão me procurar, eu vou tratar da mesma maneira. A forma que eu vou raciocinar é ampla de qualquer jeito, tá bom? Buscam a causa através dos sinais e sintomas. Então, uma pessoa chega para mim para falar um exemplo. Dor no joelho. Suzana, eu estou com a dor no joelho, que já tem mais de 2 anos, eu não aguento mais tomar remédio, já não sei mais o que é que faço, já tratei, vai, a dor vai e vem. Tá, existem várias fórmulas, fórmulas naturais que tratam, mas qual é a causa? O que é que está acontecendo? Será que está relacionado ao rim? Será que está relacionado ao fígado, que tem a ver com a parte de articulação, ou o rim, que tem a ver com a parte óssea? Onde está a causa? É interessante que o foco de achar a causa dos problemas dessas medicinas, gente, está sempre aqui no tronco, sempre aqui, entre o pescoço e a base da coluna. O foco é sempre aqui. O problema pode ser cerebral, a gente trata em algum órgão que esteja aqui. Pode ser dor no joelho, pode ser problema de pele, o foco é sempre essa região, tá? E tudo através dos sinais e os sintomas que o corpo reflete, né? Um terceiro ponto, tratam o doente e não a doença. Eu vou mais além. Não existe nem nome de doença nessas medicinas. Então, assim, se uma pessoa chegar para mim e falar assim, Suzana, uma coisa que eu ouço muito nas palestras, ou então as pessoas mandam para mim pelo Instagram, como é que essas medicinas tratam, sei lá, hipotireoidismo? Não sei, a menor ideia. Quem é que está com hipotireoidismo? Quem é essa pessoa? Quantos anos tem? Quais são os hábitos dela? O que é que ela está sentindo? Ela está sentindo frio interno? Como é que está o metabolismo dela? É mulher? É homem? Entendem? Então, assim, um exemplo que eu vou dar. Há uns 6, 7 anos atrás, eu tratei no mesmo ano 2 casos de gastrite. Um era um senhor de mais de 70 anos, obeso. Era aquele senhor que todo fim de semana estava lá, sexta, sábado, domingo, tomando sua cervejinha, comendo churrasquinho. Gordura no fígado. Que mais? Tá todo inchado, com edemas nas pernas, enfim. Vocês devem imaginar como é a situação. No mesmo ano, eu tratei uma jovem que estava no terceiro ano tentando entrar na faculdade de medicina. Naquela angústia, não aguentava mais estudar. Recentemente, eu fiquei sabendo que ela vai se formar esse ano. Mas ela estava com a gastrite absurda, diarreia, né? Eu me lembro que toda vez que ela vinha fazer o tratamento, o rosto estava todo avermelhado. Ou seja, o que é que existia nela? Um calor interno. O que é que existia nele? Um frio interno. Eu vou tratar do mesmo jeito? Não tem como. O tratamento é completamente diferente. O que eu vou passar para ela não é o que eu vou passar para ele. Para ela, eu já comecei utilizando oleação. Para ele, eu não posso fazer isso. Para ela, eu de cara passei para ela comer abacate. Para ele, eu não podia fazer isso. Entendem como o raciocínio é diferente? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Podem perguntar. Outra característica, tratam o campo visível e o invisível. Que raios é isso de campo visível e invisível? Visível é aquilo que você vê no exame, é aquilo que você vê no hemograma, é aquilo que é visível no microscópio. A doença, gente, ela tem etapas, né? Então, pegando o exemplo da gastrite, não é assim, pá, tô com gastrite. Não, não é assim. Existe toda uma etapa que acontece no corpo para ela se desenvolver e se apresentar. Só que o que é que acontece? A gente começa a avaliação do campo invisível, ou seja, do campo energético, é aquele campo que você ainda não consegue ver. Você pode fazer o exame e não vai dar no exame.
que começa no campo áurico, para quem não sabe, né, a gente tem um campo áurico ao redor do corpo. Então, a doença ataca o campo áurico, invade os chakras, no caso da gastrite, invade o plexo solar, e começa a parte, é o que a gente chama de o desequilíbrio energético funcional, tá? Ainda não se materializou. Quando começa a materializar, que é o que vocês estudam aí na faculdade, é a parte do anatômico funcional. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês, sabe quando a pessoa, todo mundo já deve ter visto isso ou vivido isso, sabe aquela pessoa que não está bem, está mal, acorda cansado, indisposto, sentido no corpo, vou no médico ver o que é que eu tenho. Aí vai no médico, o médico passa uma bateria de exame, faz os exames, volta no médico. Aí o médico olha lá os exames e fala, ó, você tá bem, eu tô olhando aqui, tá tudo normal, você deve estar estressado, deve estar cansado, você precisa tirar umas férias, precisa não relaxar. O que é isso? O problema tá lá. O problema tá lá no campo energético funcional, mas ainda não é visível na parte material. Então, o tratamento, a gente já consegue perceber através dos sinais, como eu falei, que o corpo dá, quando começa a acontecer esse desequilíbrio, né? E essas medicinas, elas se baseiam mais nas leis físicas, não que elas não tenham olhar para o químico, mas o que elas entendem é que o físico é que desequilibra o químico. Então, um exemplo, existe um termo na Ayurveda chamado Apanavayu. Apana um termo significa para baixo. Vayu significa vento, né? Tanto a Ayurveda como a medicina chinesa, eles utilizam o nome vento para tudo que é relacionado a movimento. Então, a Panavayu é movimento para baixo. O que é a Panavayu no Ayurveda? É tudo que a gente faz para expelir por baixo. São as fezes, a urina, a menstruação, no caso das mulheres, o feto, quando tem que sair. Tudo isso é feito através da ação do Apanavayu. Quando você, por exemplo, decide parar de menstruar, porque você está com ovário policístico, porque você está com endometriose, eu vou tomar um remédio aqui para não menstruar. O que é que acontece? Você está indo contra uma lei natural, uma lei física. É como se você estivesse indo no sentido contrário. O que é que isso vai acontecer? Lá na frente, seu corpo vai apresentar outros problemas. Eu, quando atendo mulheres que não menstruam, seja por que motivo for, é batata. Lá na frente, um ano depois, 2 anos depois, é o fígado com gordura, é a tireoide com problema. Isso é o quê? É o caminho inverso que está intoxicando esses órgãos, tá? Só um exemplo para vocês entenderem. E o conceito mais a ver que essas duas medicinas têm. A nossa casa é a natureza. E a ela precisamos estar sempre conectados e adaptados. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que você tem que morar na praia, que você tem que morar no meio do mato. Nada a ver, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: esse planeta, quando chegou nessa constituição física que ele tem hoje, né, ele passou por milhões de anos, várias etapas. Mas pensem bem, essa inteligência, não vou falar de Deus, porque eu sei que cada um acredita numa coisa, mas essa inteligência que criou esse planeta, ela fez tudo muito bem feito para nos receber aqui. Vocês concordam? Então, vocês acham que é coincidência o fato do planeta Terra ter 70% de água, nosso corpo tem 70% de água, e cada célula do nosso corpo tem, em média, 70% de água? É tudo conectado, gente. Então, assim, por exemplo, quando você vai comer uma cenoura, o seu DNA ele já sabe o que tem que fazer. O seu fígado ele já sabe que enzima ele tem que lançar para digerir aquela cenoura. Por quê? Porque a cenoura é natureza, faz parte do meio. A gente tem esse entendimento. Mas no momento que você vai ali na lanchonete, pede um bolo de cenoura, aí o fígado já olha ali, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Você tem que ter uma estrutura física muito boa, né? Para ele poder digerir isso aí e ficar de boa. Entendem a diferença? Assim, ao longo desses anos, gente, que eu venho atendendo, eu acho que
o que está adoecendo as pessoas do jeito que estão hoje, isso é muito visível, né? E pessoas de 30 anos, as pessoas já estão chegando aos 30 anos se pendurando em remédio, é uma coisa assim surreal. A humanidade, o que é que está acontecendo hoje? Estamos vivendo mais, né? Estamos alcançando uma idade mais à frente, porém, estamos chegando aos 70, aos 80, aos trancos barrancos, né? Todo mundo ali pendurado em caixas e caixas de remédios para estar de pé. Então, na minha opinião, pelo que eu vejo todo dia atendendo, isso é o quê? Isso se chama desconexão. A gente se desconectou totalmente, né? De comer muita besteira, alimentos processados, né? De não ter o contato mesmo com o meio natural. Quando eu falo de meio natural, eu estou falando também das leis naturais, né? Então, o nosso corpo, por exemplo, quando está amanhecendo o dia, ele está desabrochando também. O nosso fígado começa a trabalhar para começar a expandir o sangue ao longo do corpo. Ao passo que quando o nosso corpo identifica que está anoitecendo, ele começa a recolher o sangue, começa a querer que você pare. E hoje está tudo diferente, né? Agora, então, nessa era digital, meu Deus. Quando eu trato, por exemplo, pessoas que têm insônia, eu tenho que fazer todo um ritual para essa coisa do anoitecer. Porque às vezes a pessoa chega em casa, né, a 1.000 por hora, e não tem essa desaceleração. Então é aquela coisa, você pode morar em qualquer lugar, né? Eu moro em São Paulo, vocês imaginam, uma cidade que é a 1.000 por hora. E por isso você não pode estar desconectado? Não, dá para conectar. Mas tudo é hábito. E eu uso esse termo adaptados, eu não gosto muito desse termo saúde e equilíbrio. Eu não curto muito esse termo, porque equilíbrio parece uma coisa parada, né? Uma coisa que é perfeita. E não é. Nós somos uma explosão de seres aqui dentro do corpo, né? Nós vivemos no meio natural que está a todo vapor a todo momento. Então, o que a gente precisa é estar inteiro para poder estar sempre se adaptando às mudanças. Dia, noite, frio, calor, né? Chuva, seco. O que a gente precisa hoje é estar com estrutura, ter conhecimento dessa natureza, porque a gente não tem. Se vocês pararem para observar, a gente sai destruindo tudo, né? Para consumir, para explorar. Hoje a natureza, é o que eu sempre digo nas palestras, virou paisagismo na nossa vida. É a plantinha que você tem em casa, é o jardinzinho que você tem na parte externa de sua casa. A gente perdeu essa conexão, né? O que os animais irracionais sabem fazer melhor que a gente. Não é isso? E vamos lá. Vou começar contando aqui para vocês os princípios básicos de cada uma, tá? Falar rapidamente do Ayurveda. Essa imagem que vocês estão vendo aí, gente, é do Dhanvantari. Ao mesmo tempo que Hipócrates é considerado o pai da medicina que vocês estudam, o Dhanvantari é considerado o pai da medicina ayurvédica, né? Então, uma entidade, assim, altamente elevada espiritualmente. Vamos lá. Eu acho muito legal esses princípios básicos do Ayurveda. Olha que interessante. São 4 princípios, tá? Em primeiro lugar, é o Dharma. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo em sânscrito. A maioria das pessoas ouvem falar no karma, né? Mas existe um termo chamado Dharma. Dharma é missão de vida, propósito. É o que você veio fazer aqui nesse planeta. Independente da religião que vocês têm, eu acho que quase todo mundo aqui, ou a maioria, ou todo mundo, concorda que nós não somos daqui, né? A gente está aqui, mas não somos daqui. Uma hora a gente vai embora. Então, a gente não vem aqui para passear, a gente não vem aqui para fazer nada. A gente vem aqui com alguma coisa para aprender ou para fazer, para uma missão. Então, eles entendem que você tem que descobrir que propósito é esse. Tem que ir atrás disso, né? Esse é o primeiro princípio. E aí vem o Artha. Artha significa riquezas. Olha que interessante. Eles acham que não tem nada demais você buscar riquezas. Né? Eles, inclusive, dizem que é uma das primeiras coisas que você tem que buscar na vida. Inclusive, se você é uma pessoa que não nasceu numa família que não seja abastada. Vá atrás de riquezas, porque as riquezas facilitam as coisas. Porém com a vírgula imensa, muito cuidado com a maneira com que você busca isso. Eles acreditam que a riqueza deve ser um meio,
uma ferramenta, e não uma conclusão, um objetivo final. E a maneira como você vai fazer isso, você vai destruir a natureza, você vai destruir pessoas, a vida de pessoas, você vai explorar, né? Isso tudo tem que ser buscado de uma forma muito saudável, de uma forma de respeito ao próximo, de respeito ao meio, de uma forma honesta, tá? Cama com K, né? Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar desse nome, conhecido Kama Sutra. Mas não, a palavra cama, simplesmente o cama, significa prazeres, prazeres da vida. Eles acreditam que a gente também veio aqui para ser feliz, né? Para viver o que esse planeta pode nos oferecer. Então, os prazeres da vida no mundo de hoje são as amizades, são os encontros, é a família, o sexo também, né? O Kama Sutra fala disso. São os prazeres de uma forma geral. Estamos aqui também para sermos felizes. Porém, de novo, porém também com a vírgula imensa, muito cuidado com a maneira como você vive esses prazeres. Para que isso não vire uma dependência, não vire um vício, não vire apego. Apego hoje, gente, é um dos problemas mais adoecedores que existe. Né? A pessoa achar que apego a pessoas, apego à matéria, apego a situações, ao passado, é uma das coisas que mais adoece a humanidade hoje. E, finalmente, o quarto princípio, que é o moksha. Moksha é libertação. Primeiramente, uma hora a gente vai embora, né? A gente tem aqui, mas a gente tem um prazo para ficar aqui. E nesse momento que a gente vai embora, é necessário você estar desapegado de tudo que eu acabei de falar. Dos prazeres, das riquezas, das pessoas, até do que você construiu aqui. Hora de partir é hora de partir. E libertação também tem a ver com libertação das coisas, né? Você não ser apegado à matéria, não ser apegado às pessoas. Então, são esses quatro princípios relacionados ao Ayurveda. E aí, você me pergunta assim, Suzana, o que é que isso tem a ver com saúde? Falou, aí eu não entendi nada. Mas vocês entendem que se você coloca isso como base para a sua vida, já é um primeiro passo para você ter uma vida saudável? Porque se você segue esses princípios, gente, você está seguindo o princípio do autoconhecimento. Você está seguindo o princípio do respeito ao próximo, do respeito ao meio. Então, isso aí é uma base que vocês podem levar para a vida de vocês, né? Tem a ver com saúde, sim. E vamos aos princípios básicos da medicina chinesa, né? Os três tesouros: a essência, a energia e o espírito. Lembra que eu falei lá atrás? Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Agora vocês vão entender aqui o que é que eu estou falando. A essência está aí representada pelos rins, a energia está representada pelo sangue e o espírito representado pelo coração. Alguém, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, viu? Pode fazer. Vamos falar rapidamente de cada um deles. Essência, o que é essência? Vamos aqui, deixa eu colocar para vocês entenderem. A essência é a nossa herança ancestral, é o que eles chamam de herança ancestral ou herança pré-celestial. O que é que eles acreditam? No momento que o bebê é gerado, ele recebe ali toda a herança que vem do pai e da família, do lado pai, e toda a herança que vem do lado mãe. Suzana, isso é DNA? Não. Também, mas vai muito mais além, tá? Eu gosto muito de dar o exemplo da minha família. É um exemplo que explica bem isso aí. Eu sou a terceira filha, nós somos três, eu e meus irmãos, né? Eu sou a caçula. E meus irmãos são bem mais velhos que eu. Somos filhos do mesmo pai, mesma mãe. Minha irmã mais velha tem 15 anos a mais que eu, e meu irmão é 13 anos na frente. Então, olha que interessante. Minha mãe, quando teve minha irmã, tinha 25 anos. E meu pai tinha 36. Meu pai era 11 anos mais velho que ela. Meu irmão nasceu 2 anos depois de minha irmã. Minha mãe já com 27, meu pai com 38.
pouco da nicotina. Meu pai já era diabético, já tinha tido infarto, né? Já era um cardiopata. E aí, o que é que acontece? O que eu recebo dessa essência é completamente diferente do que meus irmãos receberam lá atrás. Tanto que eu sempre fui mais propensa a ter problemas mais sérios de saúde. Tanto que eu vim parar nessas medicinas por conta de problemas de saúde meu. Entendem? Então, a essência, ela dita isso. O momento que o pai e a mãe estão vivendo, isso não tem só a ver com saúde, tem a ver com emocional também. Vai interferir na saúde daquele ser que está sendo gerado ali. Aí, se vocês me perguntarem, ué, então a pessoa está fadada a ter problemas a vida inteira? Não. Tem um jeito disso aí não se perder, tá? Tem um jeito de que isso lá na frente não tenha problemas. Mas já é um registro que você traz, tá? A essência define a harmonia do crescimento, desenvolvimento, reprodução e envelhecimento. Ela vai ditar a qualidade do seu crescimento, desenvolvimento, reprodução e envelhecimento. Vocês já perceberam que tem pessoas que chegam aos 90 anos, 100 anos, e com muita saúde? Às vezes a pessoa nem tem tanto cuidado de saúde, é raro isso, né? Mas chegam. Essa pessoa com certeza teve uma essência forte. E por que tem a representação do rim? Porque na medicina oriental, os órgãos, eles trazem uma carga de informação muito maior do que vocês aprendem na faculdade. Existe uma coisa aí emocional registrada em cada órgão. E o rim, ele vem com essa herança ancestral, tá? É ele quem vai definir isso. O que é que a essência traz, né? O que é que está registrado na essência? A sua capacidade de falar, crianças que aprendem a falar bem, falar cedo. Seu QI, coeficiente de inteligência, é o que vem na essência. Força dos ossos, cabelos, dentes, tá? Também é uma coisa que vem registrada na essência. É uma coisa até que é uma característica que eu tenho. Meus irmãos têm cabelos cheios, muito diferente do meu. Eu já tenho cabelo mais ralo. Olha uma coisa que eu peguei pelo fato de ter tido essa essência diferenciada, né? Manutenção do feto no útero. Uma pessoa que tem uma essência forte, ela vai manter o feto no útero, ter uma gestação saudável. Também é uma coisa que eu digo um exemplo, eu tive dificuldade em engravidar. Levei 4 anos para ter minha filha. Olha a essência, como mexe com isso. E fertilidade, como eu acabei de falar, tá? Outra característica da essência, mas a pessoa que tem uma essência boa, provavelmente vai entrar na menopausa mais tarde. Isso é muito bom. Força de vontade, coragem. Esses órgãos, gente, nossos órgãos e vísceras falam muito sobre nossas emoções. Inclusive, eu tenho uma palestra que eu falo só sobre saúde emocional, porque é um tema muito amplo. Não daria tempo de eu trazer tudo isso para vocês aqui. Então, isso vem no rim. Sabe aquela coisa que vem nas entranhas, como a gente fala? Aquela coragem que vem nas entranhas? Isso está muito registrado lá dentro, nos nossos rins, né? E essência é uma coisa que você não tem como mexer, não tem como controlar. Eu gosto muito de comparar a essência com um copo d'água. A essência é o seu copinho que vem com água. Tem pessoas que vêm com menos água, tem pessoas que vêm com mais água, tem pessoas que a água vem mais mineralizada, outras menos. A única coisa que você consegue controlar na essência é a maneira como você trata a saúde ao longo da vida. Aí você poupa a sua essência. O que acontece? Ao longo da vida, a essência vai caindo, descendo. Chegou no final, acabou a vida. Tem pessoas, né? Eu gosto muito do exemplo do Tim Maia. Como é que Tim Maia... Eu não achava que o Tim Maia tinha que morrer na idade que morreu. Mas era um cara que levava a vida que, meu Deus do céu, né? Sexo, drogas e rock and roll. É um cara que, infelizmente, partiu cedo, né? Ele desgastou a essência dele cedo. Agora, tem coisas que você só pode resgatar na essência. Um exemplo, o homem quando ejacula, é uma energia que vem da essência. A mulher quando menstrua, é uma energia que vem da essência. Não tem como vir de outra fonte. Desgasta a essência. A mulher quando tem um filho, desgasta a essência. Você quando leva um susto, né? Aquela coisa, você desgasta a sua essência.
Aquela ação instintiva que a gente tem de dar um soco na pessoa, desgasta a essência, né? À toa que os lutadores de boxe não vivem tanto. Então, tudo isso é um desgaste. Tá tudo bem aí, Ricardo? Tá dando para entender? Tô falando rápido? Joia. Por favor. É isso. Tem, é isso que eu vou continuar, você vai entender o que eu vou falar, tá? O que é que acontece quando a pessoa tem essência enfraquecida, né? Aborto espontâneo, nanismo, são pessoas, né, que têm problemas de tamanho muito, muito abaixo do normal, disfunções da hipófise, envelhecimento prematuro, aquelas pessoas que têm cabelo branco muito cedo, menopausa precoce, a menorreia, que também está relacionada à energia, mas algumas vezes está relacionada à essência. Olha que coisa interessante. A gente, quando começa a ter problemas de memória, desgastes ósseos, perda auditiva, que é o que acontece quando estamos mais velhos, é o corpo tentando poupar a essência, para que a gente não parta tão cedo. Então, ele pega mais leve na memória, que é uma coisa que vem muito do sangue, né? Exige muito do sangue. Perda óssea, que está ligada ao rim. Perda auditiva. O ouvido, se vocês pararem para observar, ele tem o formato de um rim. É o nosso órgão do sentido que está diretamente ligado ao rim. Então, tudo isso é feito para poupar o desgaste da essência, tá? Baixa produção de esperma também está ligado à essência enfraquecida. E aí vamos falar um pouco disso que o Ricardo acabou de perguntar. A energia é uma outra etapa. Ou Ti, como é chamada na medicina chinesa, ou Prana, como é chamada no Ayurveda. O que é isso? É tudo que movimenta a matéria. É tudo que nos faz aqui se sentir vivos, né? Esse movimento, eu estou aqui falando, eu estou o quê? Gastando energia. É o que impulsiona o sangue. Sangue e energia, eles são. Existe uma coisa mútua, né? A energia, ela empurra o sangue. O sangue, ele alimenta a energia. Né? Não é à toa que uma pessoa que está triste, que chutou o balde, ela não tem força, né? Ela perde o gás, ela perde o brilho nos olhos. Capacidade de decisão. Uma pessoa que está com energia boa, ela tem mais facilidade de decidir o que ela quer fazer na vida, ou decidir como vai ser o dia. Tudo isso. Energia é uma coisa que a gente tem poder de comando, entendeu, Ricardo? E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que saber poupar sua energia para você não desgastar sua essência. É aí que entra. E por que, que a humanidade hoje está tão doente? Porque hoje a gente vive no modo luta ou fuga, né? A, a vida, gente, era para a gente estar relaxado a maior parte do dia. Mas a gente vive no modo luta ou fuga. E isso desgasta energia. Acaba que o corpo não dá conta, tem que puxar da essência. A capacidade de se movimentar, né? O gás que você tem para se movimentar, para fazer suas coisas. Imunidade alta. E a energia vital é o que gera a função interna de todos os órgãos. A energia vai. Gente, assim, muito basicamente, muito a grosso modo. Saúde é fluxo de energia fluindo bem e sangue forte. É como um rio limpo. Um rio que está limpo, ele está ali, ó, a água limpa a todo vapor, ele não para. O que é que acontece quando começa a adoecer? São as pedras, é a sujeira do rio. É isso que começa a travar o fluxo. Entendem? O que é que acontece quando a energia desgasta? Taquicardia, começam os sintomas, né? Desânimo, insônia. Ora, quem não passou por isso, né? Hoje é uma tristeza. Quantas pessoas com insônia? Falta de ar, cansaço extremo e a tal da ansiedade, que hoje eu acho que acomete a imensa maioria das pessoas, infelizmente, né? Está ocasionando tantos problemas. Isso desgasta a nossa energia enfraquecida. Vocês que estão aí, né? Eu acredito que vocês, quando estudaram para passar em medicina, vocês desgastaram muito a energia, né?
agora que vocês estão estudando medicina, há um desgaste muito grande de energia. Pessoas que trabalham até tarde, né, que chegam em casa e ainda está ali com a cabeça a 1000 por hora. Então, tudo isso é um desgaste imenso. Quando eu falo energia, não é só relacionado a movimento, é relacionado aqui também, ó, cabeça. E vamos ao espírito. Por que o símbolo do espírito é o coração? Coração é apelidado na medicina chinesa de a casa do Shen. Shen é alma, espírito, né? A causa da alma. Então, o que é espírito? É uma potencialidade mais sutil que mantém a vida de toda a matéria. Está ligada à percepção, à intuição. O espírito de uma pessoa de espírito forte é a pessoa que sabe ouvir, ela tem uma boa percepção, ela sabe a hora de se colocar, tem empatia ao próximo, ela tem brilho no olhar. Né? Vocês que vão atender futuramente vão perceber isso ao longo do tempo. Aquela pessoa que entra no seu consultório e visivelmente você vê como é que está o espírito daquela pessoa. Está apática, não é? Então, isso tem a ver com o lado espiritual, o espírito encarnado também, porque tem muito a ver com caráter, né? Com aquela personalidade que está incorporada ali na pessoa. O que é um espírito enfraquecido? É uma pessoa apática, como eu acabei de falar, é uma pessoa que desacredita mais da vida. Uma pessoa, por exemplo, que se suicida, é uma pessoa que chegou no ápice do espírito enfraquecido. É uma pessoa que não tem mais força para agir ou decidir, né? Ela entrou no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, infelizmente. E tem o outro lado também, é uma pessoa rígida, é uma pessoa egoísta, são os donos da verdade, os arrogantes. Essas pessoas, por exemplo, que estão aí causando essa guerra no mundo, são as pessoas de espírito enfraquecido, né? Pessoas, os traficantes, os assassinos, esses políticos corruptos, são pessoas de espírito enfraquecido. E aí que vem a conexão. Olha que interessante, tá? Como é que isso lida no corpo? Essência, energia e espírito. Uma pessoa, quando ela tem a mente saudável e ela tem um espírito forte, né? O espírito, ele abraça a energia. E a energia poupa a essência. Ao passo, a mente passa a ser uma ferramenta, não é a mente que comanda. Quem comanda é o espírito, é a consciência, que há uma diferença aí, tá? Ao passo que a pessoa que adoece, ela é dominada pelo quê? O espírito está entregue, está ali, entregue ao tempo, né? E aí a energia toma conta, tentando resgatar o espírito, não consegue, tem que puxar da essência. E aí é que começa todo o processo de adoecimento. Entendem? Tudo ok até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que já tem quanto tempo? Já tem quase 1 hora que eu estou falando, né? Então eu vou correr para não apertar tanto tempo. E aqui, pessoal, esse símbolo, né? Que vocês estão vendo aí, a simbologia do Yin Yang. O Yin Yang, eu acho que quase todo mundo conhece esse símbolo, né? Essa imagem eu sempre coloco na capa dos planos de tratamento que eu mando para os meus pacientes. Eu acho essa imagem muito bonita. A medicina chinesa, gente, está toda aí nessa imagem. E eu vou falar aqui rapidamente sobre ela para vocês, né, tentarem entender mais ou menos como funciona o raciocínio. Vocês veem aí, né, fogo, que tem coração e intestino delgado, terra, o elemento terra, que tem baço estômago, metal, que tem pulmão e intestino grosso, água, que está ligada a rim baixo, madeira, que está ligada a fígado e vesícula biliar. O que é que isso significa? Cada órgão desse tem características ligadas a esses elementos, 5 elementos, que eu prefiro até dar o nome de 5 movimentos, tá? Essas setinhas roxas que vocês estão vendo aí ao redor da bola, do círculo, são chamados ciclo de geração. O que é que isso significa? A madeira é quem alimenta o fogo, é quem nutre o fogo. O fogo é quem alimenta a terra é que alimenta o metal é que alimenta a água. Isso, organicamente, significa o quê? O fígado é quem alimenta o coração. O fígado, então, é a mãe do coração. Quando eu estou falando de fígado, eu não estou falando só do fígado em si. Eu estou falando
também do meridiano do fígado, né? Vocês vão ter aí a palestra da acupuntura, vão conhecer melhor sobre isso, mas o meridiano, onde tem os pontos lá do fígado, ele alimenta o coração, tá? É ele quem nutre o coração. E vai seguindo, girando para a direita. E essas setinhas azuis é o ciclo de dominância. O que é que significa? Não adianta ficar só nesse ciclo de alimentação, senão a coisa se expande, se expande, se expande e se descontrola. Precisa haver um controle. É o ciclo de controle ou dominância. Ou seja, a água domina o fogo, o rim domina o coração. Tá? O baço domina o rim. Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos, eu sei que fica meio difícil de entender para quem nunca viu isso, não conhece isso, mas só para vocês entenderem como funciona. Uma pessoa que tem insônia, né? Insônia, na maioria das vezes, está ligada a desequilíbrio do coração. Uma pessoa que tem insônia, aquela pessoa que chega em casa tarde, não consegue pegar no sono, mas na frente começa a apresentar infecção urinária. Por quê? A pessoa que tem insônia, o fogo, que vocês estão vendo o círculo lá em cima, é como se chega à noite, o fogo ainda está aceso, o fogo do coração, a pessoa está agitada. E a água do rim está tentando subir para poder aquietar um pouco esse fogo, mas não consegue. E aí o que, é que começa a acontecer? Começa a ter infecção urinária. Vocês devem estar vendo, não sei se vocês estão enxergando lá embaixo, escrito ouvido, ossos, né? Então a pessoa pode começar a ter problema ósseo, ter aquele zumbido no ouvido. Pode ter síndrome do pânico. E aí, olha que importância de ver o ser humano de uma forma integrada. Né? Onde que você vai dizer que isso está sendo gerado por um desequilíbrio do coração? Né? Ou desequilíbrio do fígado? Um outro exemplo que eu gosto de dar, uma pessoa que tem asma, problema pulmonar, né? O pulmão é considerado a mãe do rim. Então, tem uma frase da medicina chinesa que fala assim, quando o filho adoece, a mãe padece. Ou seja, quando o rim não está funcionando muito bem, a mãe, que é o pulmão, adoece. Então, às vezes, a maneira que eu tenho que tratar essa asma, isso tudo é exemplo, tá, gente? Estou dando exemplo. Pode ser que o problema da asma não seja o rim, seja outra coisa. Tem que ver o todo. Mas, assim, pode ser que o que está ocasionando essa asma seja o desequilíbrio do rim. Tem que tratar o rim para poder a asma desaparecer. Entendem? Pegando agora o exemplo que eu dei lá atrás sobre as leis físicas, aquilo que eu falei. Baço e estômago são órgãos que trabalham em parceria. Eu acho que é uma das parcerias mais intensas que tem no corpo. O baço, gente, né? Quando eu falo baço, eu estou falando de baço-pâncreas, tá? Baço e pâncreas na medicina chinesa é um órgão só. Tanto que na acupuntura é o meridiano BP. E é considerado o órgão mais importante da digestão. É ele quem vai pegar tudo aquilo que você se alimentou, toda a parte nutritiva do alimento, e vai lançar para coração, garganta, cérebro, musculatura. Olha que órgão importante. O baço, ele trabalha para cima. O estômago, ele trabalha para baixo. O que é que começa a acontecer quando o baço e o estômago não estão trabalhando para baixo? Diarreia. O que é que começa a acontecer quando o baço e o estômago estão trabalhando para cima? Refluxo. Aquela tosse constante, que é uma coisa que acontece tanto hoje na nossa sociedade. Então, entendem agora, de acordo com esse desenho, o que é que eu estou falando de leis físicas? Entendem agora essa coisa do sistema único? Tá? Aí também está falando a parte das emoções, né? Mas não dá tempo de falar isso aqui agora. E os sabores, né? São os sabores que a gente utiliza para tratar determinados problemas. Então, ali, por exemplo, onde tem sabor doce no elemento terra, que é para tratar esses desequilíbrios, está muito ligado a quê? A arroz, a carne. Essas medicinas não são vegetarianas, tá, gente? Muita gente acha que é vegetariana, vegana, nem pensar, não tem nada a ver. Eles utilizam muito carne, inclusive nos tratamentos. Então, no caso do terra, terra, sabor doce. Arroz, raízes, ovo. Não é doce de doce que você come açúcar, tá? Então,
pega muito por esse raciocínio aí. E vamos em frente. Diagnóstico. Suzana, como é que vocês diagnosticam através dessas medicinas? Se vocês não têm raio-x, não tem hemograma, não tem ultrassom, não tem ressonância, como é que vocês conseguem identificar essa parte de diagnóstico? E é aquilo que uma das coisas que a gente vai perguntando na anamnese, né? Frio, calor. A pessoa tem mais frio interno, mais calor interno. Não necessariamente está ligado à temperatura, tá? Isso não necessariamente é a temperatura, mas está muito ligado a metabolismo lento, metabolismo acelerado. Mas é uma coisa que eu sempre pergunto. Sua muito, frio, calor? Você sente sede? Sente fome? Tem gente que não sente fome. Come porque tem que comer. Tem gente que esquece de beber água, né? Então, as características da sede, da fome, quando sente, qual é o horário que mais sente? Dor, obviamente, né? Onde é que sente dor? É dor aguda? É dor crônica? É dor quente? Dor fria? Né? A dor tem um horário específico para acontecer? Emoções, as emoções falam muito. Às vezes, por exemplo, essa pessoa é uma pessoa que sempre foi muito tranquila, mas tem vivido momentos de raiva, tem se irritado do nada. Isso muitas vezes está associado a desequilíbrio do fígado, tá? Então, as emoções falam muito. Urinas, fezes, as características de cada um, é uma urina muito amarelada, é quente, arde quando urina. Fezes, então, Nossa Senhora, fezes diz muito sobre a pessoa, né? As características das fezes. No caso das mulheres, independente do que a pessoa vem tratar comigo, desculpa, independente do que a pessoa está vindo tratar, eu preciso saber do histórico, do ciclo, né, menstrual dessa mulher. Quando que menstruou, como é que é a menstruação, é forte, é fraca, tem coágulo, tem cólica, não tem? Se teve filhos, como foi a parte gestacional? Então, tudo isso traz muita informação sobre a saúde da pessoa, tá? Pulso, assim, gente, nessas medicinas, quando você vai fazer uma consulta com um médico lá na Índia ou na China, não tem essa anamnese que a gente faz aqui. Eles vão lá, pegam no seu pulso, os 3 pontos do pulso, eles sabem da sua vida toda. O pulso fala muito, é impressionante. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por uma médica da Índia, e é uma coisa impressionante. Ela fica ali uns 5 minutinhos sentindo meu pulso e fala tudo do que está acontecendo na minha vida. Eu não utilizo essa técnica, né? Ainda não aprendi. É uma técnica muito difícil de aprender. Tem um ensino básico, tudo, mas tem que ter muito treino. E mesmo porque, como eu atendo à distância, tem gente que eu não vou poder pegar pulso, né? Eu trabalho mais o quê? Com o diagnóstico da língua. A língua, ela fala muito, né? Fala muito literalmente, mas traz muita informação sobre a nossa saúde. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Olha como os órgãos estão se mostrando na língua, né? Então, quando você chegar em casa, né, quando acabar aqui essa aula, comece a observar. A língua de uma pessoa saudável é como essa língua que está aí no desenho. É uma língua uniforme, lisa, rosada, né, com pouco brilho. Você vê que as bordas dela são bordas lisas, não são trêmulas, não são disformes. Né? Só lá no fundo que está assim, uma parte meio do lado, mas enfim, de uma forma geral aí, é uma língua de uma pessoa saudável, tá? Então, assim, sempre que eu vou atender uma pessoa, no final eu tiro a foto da língua, quando é presencial, ou quando é à distância, eu peço para a pessoa me mandar foto da língua. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, 2 pacientes minhas. Essa da direita eu estou fazendo, já praticamente terminou o tratamento, mas a gente está fazendo um tratamento mais espaçado agora. E essa da esquerda, ela está na metade do tratamento, tá? Essa da direita, você perceba que tem essas rachaduras no centro da língua. O centro da língua que é a região do baço estômago. Então, ela está com muita secura interna. Né? Ela não tá absorvendo a água, o líquido como tem que ser. Né? Acaba que ela está fazendo a má absorção dos nutrientes. Eu não sei se vocês estão dando para perceber, o meio da língua, de lá de trás até a frente, ele é meio amarronzado. Tá bem assim, você tem que fixar bem o olho para entender. Quando eu comecei a atender essa pessoa, estava mais amarronzado ainda.
Essa pessoa fumava um maço de cigarro por dia, né? Nutricionista, inclusive, ela. Um maço de cigarro por dia. Essas bordas que ela tem, que estão meio trêmulas, tá vendo? Umas bordas meio onduladas, isso aí é ansiedade. Isso aí é o baço, coitado, que não tá funcionando direito. A ponta da língua, você vê que é um pouquinho mais avermelhada do que o resto da língua. Isso aí é o quê? Coração, taquicardia, uma pessoa muito ansiosa. E lá no fundo, olha o que está acontecendo com o rim dela, lá no fundo, cheio de, parecendo uma coisa assim, ó, cheio de ondas, tá vendo? Essa pessoa, ela tem minha idade, 48 anos. Ela já perdeu 7 dentes. 7 dentes. Isso aí é o quê? O rim é o órgão dela que mais grita, e rim está diretamente relacionado a dente. Então, ela, na verdade, começou o tratamento me procurando para poder parar isso aí, porque ela já estava começando a ter um dente começando a amolecer. E lembra que eu falei que o pulmão é a mãe do rim? E qual é o hábito que ela tinha? Um maço de cigarro por dia. Eu falei para ela, é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tirar esse cigarro aí, porque como você está enfraquecendo o seu pulmão, ele não está nutrindo o seu rim. Isso está refletindo nos seus dentes. Então, foi feito um tratamento, tá? Eu fiz com a radiestesia, não sei se vocês conhecem a radiestesia, pelo fato de ser à distância. Melhorou muito, né? Hoje ela fuma 2 cigarros por dia. Não é o que tem que ser, né? Mas pelo menos um maço ela já não fuma mais. Né? E foi feito todo o trabalho de óleos nessa região da boca para poder segurar esses dentes aí. Já essa paciente da esquerda, né, daqui de São Paulo, estou atendendo presencialmente, olha que coisa. Essa paciente, eu acho que ela tem 57 anos, se não me engano. Olha como a língua dela é desproporcional para o tamanho da boca. Tá vendo? É uma pessoa que está com metabolismo super lento, muita retenção de líquido. Então, é uma língua inchada. E essa capa branca é pura toxina, o corpo está todo intoxicado. Né? O estômago, coitado, não está conseguindo trabalhar direito. Muita ansiedade, uma pessoa que está insatisfeita no trabalho. Então, olha para aí, é uma pessoa que está com muita retenção de líquido. Eu me lembro que na primeira sessão ela sentia muitas dores na perna, né? E olha as marcas dos dentes saindo nas laterais, né? Muita ansiedade. Então, só para vocês entenderem um pouco como funciona a parte de anamnese. Tá tudo bem com o horário, Ricardo? Me fala aí. Vou procurar correr aqui para não apertar tanto tempo. Beleza. Tá bom. Que bom. E vamos à parte do tratamento, né? Como é isso na prática, né? Quando eu faço a consulta, eu quero saber de tudo. Quero saber da vida dessa pessoa, né? Sempre pergunto sobre momentos traumáticos da vida. Que traumas a pessoa sofreu. Essa pessoa mesmo da esquerda, essa da língua, né, toda branca, ela é uma pessoa que teve muitos nódulos, miomas, né? Agora mesmo acabou de tirar dois nódulos da lombar. E é uma pessoa que sempre guardou muito as emoções. Sabe aquela pessoa que guarda as emoções, engole muito sapo, engole muita raiva. Então, engolir raiva, gente, é um passo para você construir nódulos, tumores, miomas, né? E você vê como é o corpo. Não adianta você ir lá tirar o útero, porque está com mioma no útero. Vai chegar a hora que o mioma, ou nódulo, o tumor, ele vai surgir em outra parte do corpo. Olha a necessidade, a importância de você ir atrás da causa, para que você não produza mais isso, tá? E o tratamento, né? Como é feito o tratamento? A alimentação, obviamente, tem que tratar a alimentação, tá? Só para vocês entenderem, no Ayurveda, eles entendem que a alimentação é tudo que você absorve através dos sentidos. Não é só aquilo que você põe dentro da boca. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você cheira, tudo que você passa na sua pele, você tem que digerir, né? Então, um exemplo que eu sempre dou. Você está ali comendo, está almoçando. Aí tá um barulho aqui de obra, você está incomodando aí? Não?
Você está ali almoçando, aí toca o telefone, você recebe uma ligação, uma notícia horrível, uma pessoa muito próxima sua sofreu um acidente, está em estado grave. Qual é a primeira coisa que acontece? Você perde a fome. Perde a fome. Por quê? Porque você precisa agora digerir aquilo que você acabou de ouvir. O seu corpo muda o foco da digestão. Então, é que eu sempre digo para quem eu atendo, muito cuidado com aquilo que você para de assistir noticiário, Jornal Nacional, como é o nome daquele cara, aquele só dá notícia ruim. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Só é noticiário ruim. Uma vez eu fui fazer massagem na cliente, ela estava assistindo da Atena. Pelo amor de Deus, desliga isso, né? Então, assim, tem muito a ver com as relações. Como é que tá? Eu vejo hoje as pessoas vivem ambientes de trabalho tóxicos. Você está ali lidando com pessoas de pesadas, né? Pessoas densas. Tudo isso você tem que estar digerindo. Haja metabolismo, gente. Haja metabolismo. E aí o que é que acontece? Como é que surgem as toxinas? De tudo isso que você tem que digerir. De tudo isso. O que, que é toxina? Vamos explicar isso para ficar fácil de entender. Se eu pego, por exemplo, um prato de arroz e feijão, se eu estou com um metabolismo bom, o que é que vai acontecer? Arroz e feijão é uma coisa natural, né? Uma parte na digestão, a parte do meu corpo vai transformar aquilo em nutrição, né? Vai transformar aquilo em sangue, em osso, em músculo, enfim. E a outra parte tem que ser excretada. Isso é o que tem que acontecer de uma forma saudável em todas as pessoas. Só que hoje o que está acontecendo com as pessoas? Essa parte que precisa ser nutrida não consegue ser totalmente nutrida. Seja porque você não está com metabolismo bom, ou porque você está comendo muita porcaria, aquele exemplo da cenoura que eu dei. Ou seja, essa parte que precisa virar nutrição não vai ser toda digerida. E aí aquilo que sobra, que precisava ser digerido, vira toxina. Vira toxina e se espalha pelo corpo. E aí vai para o seu lado mais fraco. Pode ser a parte óssea, pode ser coração, pode ser cérebro, pode ser intestino, né? Vai onde existe uma fragilidade maior. E aí, mais uma vez, não estou falando só de comida, estou falando daquilo que você absorve, né? Então, tudo aquilo que você está vivenciando, pense que tudo aquilo que você está vivenciando no seu dia a dia, quando você se recolher à noite, vai virar sangue. O que é que você está fazendo se transformar em sangue? Isso é coisa para pensar, né? Por isso que às vezes uma pessoa me procura para tratar. Suzana, vê aí uma dieta detox. Primeira coisa que eu pergunto, você guarda mágoa? Guarda mágoa, não tem dieta detox que resolva. Porque detox é uma coisa geral, está relacionada a todos os sentidos, tá? Eu entro também com a parte fitoterápica, né? A parte das ervas, que são fantásticas, né? Eu digo que as ervas são os remédios que Deus botou na natureza para tratar a gente. Então, alimentação e fitoterapia, gente, é uma verdadeira alquimia. É um trabalho de alquimia, né? Tudo feito. Oi, tá. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não. Ouviu? Beleza. Então é isso, né? A alimentação e fitoterapia que eu trabalho aí com cada um, tá? Sono, obviamente, é outra coisa que eu falo. Sono também, um sono saudável é um detox diário que o seu corpo está fazendo, né? Sono saudável, que infelizmente não é a realidade de todo mundo. Mas é preciso haver um trabalho aí para que a pessoa durma bem, né? Tem que, isso é muito necessário. E exercícios que eu passo. Eu passo exercícios de Qigong, são exercícios da medicina chinesa, eu digo que os exercícios de Qigong é uma acupuntura em forma de movimento. Então, tem o Qigong do coração, tem o Qigong do rim, tem o Qigong do baço. No momento, por exemplo, que eu estou fazendo o Qigong do coração, ele está tratando o intestino delgado.
está trazendo mais alegria para a sua vida. Para pessoas que estão muito tristes, é bom trabalhar o Qigong do coração. São exercícios muito ridículos, exercícios facílimos de fazer. E exercícios também respiratórios. Eu sempre falo, essa formulação do ar que a gente respira é remédio. É que a gente, por estar ali automaticamente, né, fazendo isso, a gente não se liga, mas você saber respirar bem, às vezes aquele momentinho que você para ali, respirando, levando oxigênio através do seu comando para aquele órgão que está precisando, você está fazendo um tratamento, tá? E as práticas que eu aplico, né, existem várias, no Ayurveda existem várias, na medicina chinesa existem várias, mas só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. No Ayurveda se trabalha muito com óleo natural, né, óleo vegetal. E a massagem Abhyanga é fantástica. E uma coisa muito interessante também, massagem aqui no Ocidente é muito vista com aspecto de relaxamento, um aspecto estético, e eles não. Massagem para eles é tratamento, né? Então, é fantástico, assim, os resultados que esse tipo de massagem proporciona. Apesar de que, né, nessa época mesmo de inverno, não é um tipo de tratamento que eu gosto muito de aplicar por causa do frio. Mas é uma prática muito boa. Reflexologia podal, que é da medicina chinesa. A medicina chinesa tem o quê? Tem a acupuntura, tem a aurículo, tem o tuiná, tem a reflexologia podal. E eu amo trabalhar. Mas reflexologia podal é uma coisa que eu estudo há uns 20 anos, muito mais do que eu aprendi essas medicinas. E o que eu acho fantástico da reflexologia é que ela vai. No momento que eu estou ali apertando o ponto, por exemplo, esse pontinho verde, essa bolinha verde que vocês estão vendo aí, é o estômago. Né? Então, no momento que eu estou ali apertando aquele ponto, eu estou desbloqueando os canais do estômago. É muito comum a pessoa, por exemplo, que tem gastrite, ela sente dor quando você aperta. Né? E aí tem tudo. Você pode trabalhar a regulação hormonal, você trabalha emocional. Eu já tratei, por exemplo, casos de síndrome do pânico com reflexologia. Em 8 sessões de reflexologia, tratei a síndrome do pânico de uma paciente, uma professora. Né? Já tratei depressão, já tratei questões de fertilidade. E os resultados, gente, assim, eu fico muito sentida que a reflexologia não é tão conhecida como a acupuntura. Né? A acupuntura é muito mais conhecida, mas é também tão fantástica quanto. Tá? E a radiestesia já não tem a ver com nenhuma dessas medicinas que eu falei, né? Tem muito a ver com a física quântica, que é mais um tema de palestra que eu tenho. Eu sou apaixonada pela física quântica. Meu sonho é que o dia a física quântica entre nas universidades, né? Eu acho que aí sim a cura vai ser estabelecida na humanidade. E a radiestesia é uma das ferramentas da física quântica que eu não tenho como explicar agora, porque é muito profundo, mas quem tiver interesse em saber, a gente pode conversar. E é isso, falei, não foi? Aqui minha página, para quem quiser conhecer, meu contato. E mais uma vez, Ricardo, muito obrigada. Fica assim. Isso, sim, exato. É por isso, Ricardo, que eu gosto tanto de ensinar, né? Porque eu digo, informação é tratamento. Informação, conhecimento é cura. Então, eu sou muito assim, à medida que eu vou fazendo os atendimentos, eu vou explicando, né? Eu vou ensinando.
Porque o que eu quero é o quê? Quando chega no final do tratamento, aquela pessoa possa andar com seus próprios pés, né? Não tenha que ter uma recaída, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Eu não sou aquela terapeuta que vou fazer o tratamento ali de boca quieta. Eu gosto de estar ali e fazendo com que as pessoas, uma coisa que assim me irrita muito quando eu vejo nas redes sociais, que eu vejo profissionais, terapeutas mesmo, às vezes até da minha área, passando fórmulas prontas, sabe? Tome isso para resolver isso. Pô, não gosto disso. Porque não tem fórmula pronta para todo mundo, né? E a coisa que vocês nunca vão ver na minha página é eu sair dando fórmula para resolver problema de saúde. Então, eu procuro ensinar a pessoa muito como conduzir, né? Aquilo que faz melhor para ela. O exemplo que eu dei do abacate, né? Porque na época o abacate, na minha opinião, que é uma das frutas mais nutritivas que tem, o gengibre, que é uma erva maravilhosa, mas não funciona para todo mundo. E aí, a pessoa tem que também aprender a andar sozinha, né? A buscar esse autoconhecimento. Bom, consulta, na maioria das vezes, por exemplo, a pessoa me procura, faz uma consulta, né? Aquilo que eu falei de querer saber tudo. E aí, como é que funciona? Eu passo todo o plano de tratamento, como eu falei, de acordo com aquele, né, alimentação e tal. Aí, o que é muito comum acontecer? Passa um tempo, a pessoa se equilibrou, às vezes lá na frente a pessoa me procura de novo, mas eu não faço mais a consulta, entendeu? Eu já sei o problema daquela pessoa. A não ser que seja uma coisa muito diferente. A pessoa está vivenciando uma coisa muito. Imagina, Cleonice, eu que agradeço. A pessoa está vivenciando uma coisa muito nova, né? Então, assim, na maioria das vezes eu dou continuidade ao tratamento. Então, tem que fazer X sessões de reflexologia, X sessões de radiestesia, assim que funciona. Depois da pandemia, assim, a gente teve que se adaptar à consulta online, né? Às vezes eu estou atendendo uma pessoa aqui de São Paulo e é online. E o paulista gosta muito dessa praticidade, né? Então, hoje eu posso dizer que 60% a 70% das minhas consultas são online, né? E aí, como é que funciona? É por isso que eu entrei com a radiestesia. Porque a radiestesia ela não tem limite, né? Para você ter uma ideia, um dos últimos atendimentos que eu fiz de radiestesia foi uma cliente na China. Eu tô lá girando o pêndulo, ela tá sentindo lá do outro lado do mundo, né? Ai, tô sentindo alguma coisa mexer aqui. E é verdade. Isso não é magia, tá, gente? Isso é física quântica. Isso é ciência. Então, por isso que eu entrei com a radiestesia, apesar de atender pessoalmente também, presencialmente. Mas, assim, eu digo assim, Ricardo, o resultado é o que eu sempre falo para meus pacientes. É uma pergunta que todo mundo me faz quando estou atendendo. Suzana, que garantia tem que eu vou me curar desse problema? Eu falo, não sei. Depende. Eu digo, a minha parte é 50%. A minha parte eu sei o que eu vou fazer. A sua depende de você. Então, assim, uma coisa. Eu já tive casos muito simples, ridículos, que tinha tudo para ser tratado e eu não consegui tratar. E eu já tive casos muito complexos, que quando eu vi que tratou, até eu fiquei de queixo caído. Então, vai muito da predisposição da pessoa se curar.
Pois é, eu digo a você, vou ser muito sincera, um dos motivos que me levaram a não atuar de frente com a Ayurveda foi essa mudança que, né, se fez, essa alteração que fez do conceito dos doshas. Pra você ter uma ideia, a aula de dosha que eu tive no curso que eu fiz da Ayurveda foi com um médico indiano, né, de lá da Índia. Nossa, ele deu outro conceito, porque o que é que acontece? A Índia ela foi colonizada pela Inglaterra. E a Inglaterra, quando saiu da Índia, mudou muito o conceito da Ayurveda, inclusive dentro das universidades indianas. Então, transformou essa coisa de dosha numa coisa muito comercial. Essa coisa de dizer que dosha é biotipo, olho azul, cabelo crespo, não, não é por aí. Então, é por isso que eu não gosto muito de adentrar, mesmo porque dosha é uma coisa muito ampla, né? Então, imagina você vai atender um paciente e você diz assim para o paciente, o seu problema que você tem é metabolismo, né? Sabe? É uma coisa ampla. Que problema do metabolismo? Tanto que aquele termo que eu usei no início, apanavaio, é o nome de um subdosha. Isso sim, né? Isso sim é uma identificação de uma falha. Então, o apanavaio é o quê? Quando os movimentos que precisam acontecer para baixo não estão acontecendo, você está com a disfunção desse subdosha, que é o dosha vata, né? O vaio é o sinônimo do vata, tá? Mas assim, as pessoas ficam querendo saber, Suzana, qual é meu dosha? Como se fosse horóscopo, né? Não, gente, não é por aí. Bom, assim, hoje eu tive formação, não sei se vocês conhecem, com a Cris Ares. A Cris Ares, na minha opinião, ela aliás, a Ayurveda eu tive duas formações. Eu primeiro estudei pela escola de Ayurveda, que é uma escola nacional, que foi que eu aprendi essa coisa dos doshas, né? E eu me senti muito despreparada na formação, sendo muito sincera. E depois eu fiz a formação com a Cris Ares, que hoje não está mais dando aula, né, dessas medicinas. Porém, assim, você, de Ayurveda eu não teria quem recomendar, mas de medicina chinesa, eu gosto muito da Raquel Terra. Vocês entraram no YouTube dela, Raquel Terra, gosto muito dela. E gosto muito da Karine Caligares, Karine com K, né? Ela é do interior daqui de São Paulo, ela tem até livros escritos. Só o YouTube dela, gente, é uma verdadeira aula, né? Tem muita informação ali. Então, são as duas pessoas que eu recomendo para, se vocês tiverem interesse em buscar esse conhecimento. Obrigada. Nossa, muito bem mesmo. Eu que espero, eu vou ficar no aguardo. Tá bom, então. Prazer, gente. Obrigada mesmo, tá? Tá bom. Obrigada. Nossa, essa semana aqui, para mim que sou nordestina, você imagina, tá nevando aqui, né? Tá, imagino. É. Obrigadão, gente. Obrigada, Ricardo. Até mais.
Tchau, tchau. Obrigada.